Bem, bom dia a todos. Estamos mais um sábado aqui no For Valves TV, nosso canal de abordagem de intervenção estrutural. Hoje a gente tem uma sessão especial, diferente, dedicada ao acesso vascular, né, e as ferramentas para a realização desse acesso vascular. Bom dia a todos. Deixa eu só desligar. Eu orientei todo mundo a deixar o... Hoje a gente tem uma sessão especial, diferente, dedicada ao acesso vascular. Só um pouquinho. Pronto. Desculpa aí. Na verdade, isso só aconteceu porque a gente faz pelo Hangout, mas 20 segundos depois vai para o YouTube. Então, a gente acompanha só para acompanhar o chat no YouTube, mas tudo acontece aqui pelo Hangout. É bom que vocês sabem qual é a dinâmica, do sistema aqui. Enfim, então, retomando, então hoje é uma sessão dedicada à vascular, que para nós intervencionistas é extremamente importante, porque, como eu costumo dizer, sempre que a gente implanta uma TAV, fica todo mundo feliz, né, que a válvula foi bem implantada, eu falo assim, não, o procedimento não acabou ainda. O procedimento ainda tem a perna para resolver, né? E hoje a gente vai poder discutir sobre isso aqui. Tem o meu companheiro aqui, o Dr. Jorge Mayol, de Montevideo. Muitas graças, Jorge, por estar aqui conosco, com nós outros. E vamos poder compartilhar com você, com toda a Latinoamérica, essas experiências de nossos companheiros acá em Brasil. Pode dar um bom dia para nossos asistentes. Sí, buen día para todos. Gracias, Marcio, por la invitación. Es un gusto para mí estar acá. Yo digo que habitualmente los sábados de mañana los escucho a ustedes en el canal de For Valves de YouTube. Hoy me toca acompañarlos, así que para mí es un placer. Creo que vamos a hablar de un tema muy importante para todos, sobre todo los cardiólogos intervencionistas. En los últimos 10 años hemos aprendido mucho en cómo tratar las patologías estructurales, pero creo que hemos también recorrido un camino paralelo en cuanto a los manejos de los accesos vasculares, y que esto nos condiciona mucho la evolución de nuestros pacientes y muchas veces nos han causado complicaciones muy serias. Por lo tanto, profundizar en estos temas creo que es muy importante para todos nosotros, así que para mí es un gusto compartir con todos los expertos sobre este tema tan importante. Excelente, excelente. Temos aqui no painel para comentar a transmissão, grande amigo nosso lá de São Luís do Maranhão, Dr. Gonçalo, direto de São Luís. Como é que está aí, Gonçalo? Tudo bem? Como é que está em São Luís? Aqui está daquele jeitinho, temperatura quente, muita umidade, mas a gente vai levando. Tem praia para todo lado, então fica mais fácil. Excelente, Gonçalo. Fica à vontade para entrar a hora que você quiser e comentar a apresentação. Edgar, Gustavo e Paulo, nós 3 companheiros aqui do canal já estão acostumados aí. Bom dia para o pessoal aí, para a gente começar. Bom dia a todos, então. Muito obrigado pela presença. Acabei de colocar uma mensagem aqui no chat para que todos coloquem suas perguntas. Eu vou estar aqui olhando o chat e ajudando a mediar essa questão. Acho que todo mundo vai ter muita dúvida, muita vontade de aprender com o Paludeto, que tem uma grande experiência. Obrigado, Paludeto, pela sua ajuda. Excelente. Nicogo, Paulo. Bom dia a todos, né, primeiramente. Eu não tive a possibilidade de ter um treinamento específico para acesso vascular. Então, acho que essa sessão é obrigatória para um canal que deseja tratar doenças estruturais. É o caminho da não complicação, é o caminho do sucesso do procedimento. Começa por ali, termina por ali. E ninguém melhor do que o Paludeto para estar dando algumas dicas para a gente. E vai ser um sábado aí de muita aprendizagem. Obrigado, Paludeto. Obrigado, Gonçalo. Obrigado, Jorge. E passo a palavra para o Paulo. Vamos lá. Paulo. Bom dia a todos. Eu fiquei muito contente com o Gustavo Paludeto. Aqui em Brasília tem vários Gustavos, mas hoje agora vamos falar do Gustavo Paludeto, de ter aceitado o nosso convite. Gustavo, eu só tenho elogios a fazer para ele, todos os Gustavos que trabalham comigo, né? O Gustavo Licurgo é um deles, mas agora especificamente do Paludeto, eu posso chamar o Gustavo
Paludeto de amigo mesmo, tem pelo menos 15, 16 anos que a gente trabalha junto aqui em Brasília. Acho que foi o primeiro serviço que o Gustavo participou, foi do nosso, que ele ainda se encontra até hoje, sempre nos ajudando, né? E agora cada vez mais efetivo nessa situação aí de ajudar nesses acessos vasculares e principalmente nessas complicações que é impossível não acontecer. Então, o Gustavo é uma pessoa espetacular, né, tanto na parte profissional como na parte social mesmo. Eu posso chamar o Gustavo de amigo não só meu, como amigo da minha família, né? Dos meus pais mesmo, de todos nós. E eu espero que todo mundo aproveite, né, esse profissional espetacular que é o Gustavo Paludeto, podendo nos ajudar a tirar algumas dúvidas aqui. Então, bom dia a todos, espero que todo mundo tenha uma excelente manhã de sábado. Excelente, obrigado, Paulo. Obrigado, pessoal. Paludeto, bom dia, obrigado pela presença aí. Estamos aqui há 20 horas para assistir sua aula. Por favor, quem não tiver, puder desligar o microfone, quem não tiver... Tem muito barulho de fundo aí, alguém está... E aí já melhora aqui. Paludeto, bom dia mais uma vez. Estamos ansiosos aqui, se você, quando fizer a sua introdução, já começar a compartilhar sua tela, a gente já agradece. Bom, primeiro, muito obrigado a todos aí né, que estão participando. Agradeço o convite. Nossa, ouvir isso do Paulo Mota, para mim é muito importante. É um cara que só abriu portas para mim, trabalho com ele, né, até hoje no que ele precisar aí. Então isso é muito, muito gratificante de ouvir. E minha dívida com ele, com o pai dele, com todo mundo, é uma coisa enorme. Obrigado ao convite de todos vocês. Minha tela está entrando aí? Tá vendo muito bem, está perfeito. Então tá jóia. O que eu vou pedir para vocês, então, é se tiver muito básico, com muita teoria, vocês me falam, a gente vai passando e pode me interromper aí a qualquer momento. Em relação aos acessos aí das doenças aórticas, né, eu vou colocar assim, a nossa experiência maior foi com o aprendizado com endopróteses, no quais as endopróteses, inicialmente, elas chegavam a ter um perfil de 25 frentes, né? Então, hoje a gente trabalha com endopróteses de 14 frentes, e isso, sem dúvida alguma, melhorou demais o nosso processo, porque o que eu estou vendo, né, e observando de todos vocês aí, é que o grande procedimento que para a gente era tratar o aneurisma e hoje é tratar a válvula, isso não está sendo mais o maior problema, e sim o acesso, né? Então, isso eu acho que é uma evolução do que a gente faz e tecnológica e dispositivos aí que já vieram para ficar mesmo, né? Não tem nem o que discutir. Eu separei em 2 tipos de problemas que a gente pode ter, que seria o problema no acesso, e aí vai direto ao sistema de fechamento, que está linkado a artérias finas e calcificadas, que são os maiores problemas, e o problema no acesso em relação ao eixo ilíaco, como resolver quando eu tenho uma ilíaca fina num dispositivo que não consegue passar, ou que eu tenho estenose por calcificação e assim por diante. Os problemas de compressão e punção, eles já são conhecidos, né? Tem pseudoaneurismas muito grandes, e o que a gente sabe de literatura é que esses problemas eles aumentam muito quando o introdutor é maior que 9 frentes. Então, até o 8 frentes, a compressão simples, manual, ela é extremamente eficaz. Passou do 9 para cima, a compressão já tem um alto índice de complicação, onde o sangramento e a formação do pseudoaneurisma, ela é muito importante. É daí que vem as necessidades de dispositivos de fechamento ou de selamento dessa punção. Hoje, a incisão, né, pós um tratamento aqui endovascular, que é essa que está à direita, ela pode ser linda, maravilhosa, com uma cicatriz perfeita, sem queloide, né, que o paciente não reclama, para se passar o introdutor, o balão, aqueles balões maiores, mas ela também pode trazer muitas complicações, que são a infecção da ferida, a linfocele, a própria fístula linfática, né, a infecção dessas feridas que vão culminar aí com esses hematomas grandes, e isso em paciente obeso vira realmente um casamento com o paciente até você conseguir ter, né, a ausência desses problemas aí, ou resolução disso. Em relação ao tratamento percutâneo,
totalmente percutâneo. Hoje o que a gente tem grosseiramente na mão aqui em Brasília seria o Proglide, né, que é o Perclose, e lança da mão do Angiocil aí para algumas situações específicas, né? Quando a gente fala do Perclose, o fechamento oficial dele é até 10 frentes, assim você consegue fechar pela indicação de uso dele. Então, as indicações acima disso passaram a ser mais off-label, mas tem demonstrado um resultado eficaz. Esse é um vídeo da Abbott. Se for... não é uma animação aqui de como é feito realmente o uso do Perclose. Depois ele veio, né, para você fechar até 21 frentes. Então, essa é a forma como ele é passado, né? Um introdutor simples com um fio guia. Ele tem um diâmetro de 6 frentes. Essa posição aí é o que a gente geralmente faz. É importante você sacar o fio para disparar o Perclose, né? Esse é o mecanismo dele, porque que sai o sanguezinho ali do lado. Essa borboletinha ali, ó, você tem que virar quando você está usando mais de um, né? Antes de disparar o passo... Você tem colocado há quantas horas o Perclose, Paulo Dedo? Eu uso 1 até 16 frentes e de 18 para mais eu uso 2. Eu nunca disparo 3 de cara. Tá. E a minha rotação é uma rotação muito, mas assim, não é 2 e 4 igual ele fala aqui, não. Vou voltar aqui para você ver só. Assim, o meu ele não é tão 10 horas, né? Quase 11 e 1, sabe? Então, eu também costumo usar 11 e 1. Eu não sei se alguém usa diferente aí. Eu costumo usar 11 e 1. E eu já vi alguns vídeos usando os 2 às 12. Aí eu não sei também se você já viu usar os 2 às 12. Quando, assim, eu tenho uma experiência assim, hoje 2 Percloses para a gente usa menos em aorta abdominal e mais em torácica, né? Que são 18, 20 até 22 frentes. Eu sempre passo somente 2 Percloses e nunca vou tão, né, para o lado igual ele está indo aqui. Eu nunca chego a 10 horas. Quando eu passo 2, eu sempre dou uma desviadinha. Não passo os 2 às 12, não. Mas eu acho que uma coisa importante é você passar o Perclose, tirar o fio, disparar o Perclose, subir ele, pôr o fio de novo, passa o segundo, vira ali para a volta entre 1 e 2 horas, depois você dispara, né, tira o fio, dispara, volta o fio. Todas as vezes que você está disparando o Perclose, é importante você tirar o fio, para que ele não fique no meio do nó que você pôs. Gustavo. Né? Paulo Dedo. Vai, Gustavo, vai você. Gustavo, só para a gente tentar sintetizar. No seu dia a dia, abaixo de, por exemplo, 14 frentes, você usa só um Perclose? Só um Perclose. Abaixo de 14 frentes. Acima de 14 frentes, aí você já começa a disparar 2 de início logo. Não. Do 16 eu só disparo 1. 16? 16 eu disparo 1, fecho. Se por acaso eu não tiver um resultado bom com compressão e o sangramento ali a gente vê que é importante, aí eu volto um introdutor 6, tá? Se o introdutor 6 ele já fechar esse sangramento, eu posso passar um segundo Perclose ou posso lançar a mão de um Angiocil. Entendi. Interessante. Agora, do 18 para cima, eu já passo 2 de uma vez, para começo, né? Está me ouvindo, Márcio? Estamos ouvindo. Fala você, Gonçalo. Paulo Neto, uma questão aí nesse posicionamento em relação ao cruzado. Quando você precisa usar mais de um, você tem experiência comparativa entre o uso em paralelo e o cruzado? Haja visto que essa opção do posicionamento cruzado, apesar de ser do uso mais corrente, isso tem mostrado um índice de constricção residual bastante acentuado, inclusive com necessidade de correção no final, com o uso do balão, para tentar melhorar esse angustiamento final. Tu tem essa experiência comparativa? Então, essa minha experiência aí, quando eu comecei a usar um só, eu fui bastante criticado. Vou falar para vocês em aberto. Eu era um proctor da Abbott que falava no Congresso Internacional sobre o uso do Perclose.
Aí eu caí na besteira de falar que eu usava um só para fechar buraco de 16. Estou a Doctrine da Abbott, tá? Então, eu nunca mais fui chamado para falar isso. Aqui você pode falar, a gente vai aprendendo. Mas o porquê que eu passei a usar um só em coisas menores? E aqui tenho liberdade de falar até com vocês. Porque o Angiosil 8, ele fecha muito bem um introdutor 10. Se você tiver calma ali e for com cuidado, quem tem experiência com Angiosil, ele fecha um orifício de 10 frentes numa boa. Inclusive, a gente fecha muito desses acidentes de punção que o cara vai passar o catéter de hemodiálise e às vezes acerta a artéria, que a gente fala, deixa o catéter lá que eu fecho com o Angiosil. Então, os catéteres de diálise são 12 frentes, o Shiley normal, né? Não estou falando do Tomicate. Então, a gente falou, peraí, se o on-label aqui é até 8, eu vou até 10. Se é até 10, eu vou até 12. E eu tinha muito problema de oclusão de vaso quando eu usava 2 percloses para fechar o ramo contralateral de uma endoprótese bifurcada, que é em torno de 12, 14. Eu comecei a passar e nunca tinha, nunca não, mas raramente eu tinha que disparar o segundo depois. E hoje, com as endopróteses que a gente usa aqui para abdômen, a mais larga é 18 frentes e a mais fininha é 14. Então, até 16 eu disparo tem calma ali no final, eu faço o controle, né, pelo contralateral, que aí é um ramo mais fino. Se tiver fechadinho, com sangramento pequeno, é só um pouquinho de compressão, de paciência e reverte a heparina se precisar um pouquinho. Nunca reverte tudo, né? São pacientes que estão duplamente agregados, então, né, é muito semelhante mesmo ao da TAV. Então, até 16 eu passo um só, não passo 2 não. E a minha experiência vem disso aí. Eu tinha que abrir para corrigir a estenose e não o sangramento. Entendi. Gustavo. Oi, são pacientes que estão duplamente agregados. Sí. Pode perguntar, Lauren. Nosotros usamos, sí, hasta 18 frentes tratamos de usar un solo ProGlide, un per close. Siguiendo un poco la línea de Gemal Gada, hasta el año pasado nosotros usábamos 2 ProGlides para el 18 frentes. Pero hemos cambiado y yo diría que las últimas 40, Tavi, Corvalps, hemos usado 1. Ahora, hemos observado que hasta el 70% de esos procedimientos funcionan bien con un ProGlide. Pero una tercera parte prácticamente hemos tenido que agregar otro al final, ¿no? Dejando la guía, poniendo otro, cambiando el ángulo. ¿Coincides con ese porcentaje de un 30% de falla de un solo ProGlide? ¿O tal vez es menos tu tasa de segundo ProGlide? Para 18, yo tengo una experiencia desde el inicio, comenzar con 2. No tengo esta información. Para 14, 16, yo pienso que es muy, muy seguro, solamente 1. El porcentaje de sangramento es mínima. Bem. Alberto, aproveitando a sua grande experiência com esse dispositivo que a gente tem usado cada vez mais e muitas vezes o nosso aprendizado é mais na prática do que alguma coisa teórica, eu vou aproveitar a imagem que a gente está aqui do seu vídeo e ver lá que existe uma certa tração da parede anterior do vaso, né, que é importante para poder disparar o dispositivo de forma adequada. E o que eu queria saber é o seguinte, aproveitando essa questão que você falou, que eu acho que a gente pode evoluir um pouquinho mais, que é a questão da associação dos dois dispositivos, né? Associar o ProGlide e depois, se for o caso, associar o Angiosil. Eu já tive essa experiência também, eu achei interessante que você também já falou sobre isso, principalmente pela questão de você ter usado o dilatador, né, da bainha, para poder fazer um teste, ver se realmente melhora o sangramento, né? Eu achei isso. O tamanho do buraco ali que ficou, né? Eu pensei assim quando eu usei. Entendi. Então, achei muito bacana isso que você falou. Agora, a questão da parede ali, que eu estava aproveitando o filme, o videozinho, é para entender o seguinte. Quando a gente coloca eu entendo que é sempre melhor colocar o dispositivo antes
porque depois que a gente já manipulou o vaso, né, você botou um só, então, teoricamente, a gente está trabalhando entre os pontos, né, entre as duas saídas do ponto. Quando a gente já trabalhou, já manipulou, às vezes a manipulação é difícil, o vaso não tem uma boa qualidade, já tem doença aterosclerótica, às vezes, pelo que eu percebo da época que a gente dissecava ainda, né, pelo menos do braço, a gente sabe que a manipulação faz com que esse orifício de entrada se amplie. O segundo dispositivo sendo colocado mais para frente, né, no final do procedimento, ele não pode ter dificuldade de pegar o outro lado, né, a outra borda do vaso? Tem, né? Inclusive, assim, oficialmente, a agulhinha do perclose, que são duas agulhas, uma na frente e uma atrás, uma anterior e uma posterior, ela consegue pegar uma parede em volta de um buraco de um introdutor 8F. Né? Então, você tem que disparar o perclose em até 8 frentes. Quando você dispara esse segundo de resgate, né, eu tenho que contar que esse orifício que está ali, que já está parcialmente constricto pelo primeiro perclose, ele vai ter uma área compatível com o equivalente ao introdutor 8. Por isso que eu gosto sempre de ter vou passar o meu passo a passo ali, mas eu faço assim, eu passo o introdutor 6, eu alargo bem ali o tecido subcutâneo, eu disparo o perclose e ponho um 8. Então, eu fico na minha mesa depois com 6 e com 8. Né? Disparo, aí, no final do meu procedimento, eu fecho esse perclose que eu estou lá, mantenho o hidrofílico. Se eu tenho um sangramento importante, eu faço um teste com o introdutor 6 ali, sabe? Se só a ponteirinha ali do dilatador do introdutor 6 já é suficiente para selar esse sangramento, provavelmente o orifício que eu tenho é um orifício bem pequeno. Ele vai pegar tanto com o Angiocil quanto com o novo Proglide, né? Se o 6 não fecha, eu tenho um 8 ali para colocar, porque até esse sangramento ali, ele às vezes pode ser importante para o paciente, né? Fica comprimindo, sangrando, então é um momento ali que, se você tem um introdutor que você coloca, ele já para o sangramento. Então vamos ver como é que nós vamos fechar esse orifício residual que ficou aí, né? Só para você dar andamento, então, aí, Paludeto, quando você coloca esse primeiro, eu vou colocar um só. Qual a inclinação que você coloca? 10, 11, 12, 13? Você bota 12, meio-dia, retinho. Tá. Para pegar a parede, Ok. E eu acho que esse passo agora é muito importante aí no vídeo que você está mostrando. Eu sempre digo que o segredo do Proglide é a mão esquerda, né? É esse momento com a mão esquerda que mantém ele tracionado para poder passar a agulha, né? Então é importante chamar a atenção nesse ponto. Pode continuar aí, Paludeto, por favor. Lembrar que a agulha ela vem de cima, né? Ela fica a artéria de fora para dentro e não de dentro para fora, como a gente geralmente imagina, né? Que ela venha. Exato. Ela tem que ter um trigger ali que se junta, né? E aí são os passos do que a gente chama do pré-close, né? Na verdade, a gente deixa isso aí fechado e agora volta o introdutorzinho. Esse passo que passou aqui agora, depois eu vou só mostrar uma coisa para vocês, do nozinho vir para cima aqui, tá vendo? Eu gosto de deixar ele mais alto aqui. Isso aqui acho que tem uma implicação importante no que a gente vai falar sobre pacientes obesos. Que, na verdade, existe um trabalho da Sociedade Vascular Americana que mostra que a maior índice de falhas de perclose é no paciente muito obeso, né? Obeso mórbido com índice de massa maior que 50, né? E justamente porque eu vou ter muito tecido subcutâneo para o nó descer, né? Não é nenhum problema, na verdade, arterial, e sim com a... Né? Aí é o fechamento da segunda parte, né? É importante tirar o fio, igual a gente, né, já colocou. E aí, esse 10 e 12 aí, para mim, ele é altamente estenótico. Eu ficaria entre 11 e 1. Acho que tem um fechamento importante aí. Aí eu tenho feito 11 e 1 também. Agora, Jorge, eu fiquei impressionado você falar que com 18 bota um só, hein?
Muito bom. Que bom. Aí é importante só aqui, né, no final, qual perclose que a gente fecha primeiro, né? Que parado antes, se um disparar, se você disparar, o nó pode cruzar e se um não descer, o outro também não vai descer, né? E aí o trigger, eu deixo ele lá um pouquinho, faço uma imagem com ele, vocês vão ver na minha geografia final, eu passo um QL aí nesse fiozinho, deixo ele bem tracionadinho e faço uma imagem final com ele lá. Se não tem sangramento, aí eu tiro numa boa. Tá? Não corto ele assim, não. Sabe uma coisa que eu faço que todo mundo assim, acha diferente? Enfim, eu passei a fazer. Eu pego os 2 fios azuis, os maiores, né, que é onde está o nó, e na hora que eu saca o introdutor, lógico que a gente deixa um guia sempre lá, eu puxo os 2 fios azuis simultâneos. A primeira vez que eu vi fazer isso foi o Aelcio Acelino, lá em Aracaju. Eu sempre gosto de dizer as coisas que eu faço e quem foi que eu vi a primeira vez fazer. Então ele falou assim, pô, a gente tem feito assim. E eu acho interessante porque na hora que você puxa os 2 fios azuis do nó, você já sabe se o ProGlide funcionou ou não. Né? Porque imediatamente, com os 2 tracionados, lógico, você vai segurar o sangramento, não vai ter mais sangramento. Como vascular, como é que você enxerga isso? Porque a gente faz as coisas da prática diária. O Edgar chamou a atenção, né? Eu sempre descia o nó, sabe? Sempre descia o nó e deixava. Hoje, o que eu tenho feito é um macetinho de descer o nó por dentro de um pedacinho de introdutor. Acho que o Licurgo e o Paulo, se não me engano, já viram um desse comigo, só na hora de descer o tubinho lá, e isso faz com que o nó, pelo menos assim na teoria, chegue na parede do vaso sem pegar nenhuma gordurinha ali. E uma coisa que atrapalha muito, assim, uma das grandes falhas do perclose é quando você tem que fazer uma punção mais alta e sem querer atravessa o ligamento inguinal. Né? Aquela parte mais durinha ali. Aí, cara, a chance desse nó descer lá na artéria é muito pequena. Vou mostrar isso aí, como é que eu tenho feito e tem funcionado assim, bem legal. Então, isso aqui é o que a gente esperaria, né, de um pós-operatório feliz aí, só aquele blood stop ali do band-aid, o paciente vai para casa, acha que, né... Gustavo, 2 perguntas do chat aqui, rapidinho. Uma, tem alguma diferença de se colocar, na técnica, de se colocar um angiocil após ter colocado um ProGlide? Aí o que eu sugiro é o seguinte, quando você passa o angiocil, você perde o guia, eu sempre gosto de ter um guia lá dentro. Isso. Então, o que eu faço? Eu passo um fiozinho 0,14 paralelo, que querendo ou não é uma segurança de que se o meu angiocil não pegar, eu ainda tenho um guia lá dentro. A única coisa que eu faço, eu deixo ele de vigia ali, aí eu passo, né, só para não perder o acesso até dentro do vaso, né? Perfeito. Pode falar. E a outra pergunta, Gustavo, é o seguinte, tem o Pablo Tomé está perguntando aqui, porque ele já ouviu falar em deixar o nó do ProGlide fora da pele e só descer depois do final do procedimento. Eu nunca ouvi falar nisso. Você já ouviu falar nessa técnica? Cara, eu às vezes ele fica para fora, às vezes ele fica para dentro. O paciente muito magro, ele às vezes fica mais para fora, paciente mais obeso... Mas ficar para fora aumenta o sucesso? Não tem nenhuma relação para mim. Tá. Porque a hora que ele descer naquele, no túnel subcutâneo é que é o problema, né? Entendi. Esse é o grande problema ali. Em relação aos benefícios, isso é mais questão de custo, convênio e tal. Eu sei que tem vários tipos de composições de uma equipe cirúrgica dessa, né? Desde gente que tem toda a habilidade, o cirurgião cardiovascular, só o hemodinamicista que faz, o hemodinamicista faz com a vascular de sobreaviso, a gente que vai dar o acesso e tal. Uma das coisas que eu vou falar como minha especialidade, ser um cirurgião de acesso para a gente é super bom, tá? A gente tem um código aí de acesso, que é o que a gente usa para endarterectomia, para, né, uma angiografia ali. Isso para a gente não é nenhum problema, nem antes e nem depois, então... Espero que corra tudo bem com o procedimento, mas se deu qualquer problema, pode ligar que a gente vai lá sem nenhum problema.
e não temos que fazer parte daquele, né, às vezes do pacote, isso é uma coisa que a gente faz à parte, nosso procedimento, ele, né, a gente consegue até, às vezes, desvincular do procedimento mesmo da TAV. A demonstração de não inferioridade na vascular, ela começou com esse trabalho inicial aqui, que foi, né, publicado mesmo em 2014, mas desde 2013 ele já tem um benefício de se fazer o ProGlide. Não tinha diferença em relação à cirurgia aberta, só que tinha menos dor, principalmente, que é o principal benefício do ProGlide, e as complicações de incisão. Esse aqui já é um trabalho bem maior que entrou... A gente não está vendo a tela trocar, a gente está tendo a tela de benefício, pelo dedo. Benefício? Sim, agora trocou, agora a gente viu, demonstração de eficácia. Agora é porque eu troquei no computador, não troquei na setinha aqui, perdão. A demonstração, então, de eficácia, ela vem num trabalho, né, que não era inferior à cirurgia aberta, ao acesso aberto, né? Isso depois melhorou, os pacientes tinham menos dor, um tempo de recuperação, de cicatrização melhor, né, mais rápido, óbvio, né, e sem outras diferenças em relação a sangramento. Depois veio um trabalho bem maior, publicado já em 2015, onde a comparação já era com mais de 1.000 pacientes com PIVAR, né, para aneurisma de aorta. Então, você tinha redução do tempo cirúrgico, redução do tempo de internação e menos complicações da ferida operatória quando comparado à cirurgia aberta. Isso até veio para tentar ganhar outras formas aí de utilização e de melhora. E uma das coisas que a gente falava, não, no paciente obeso, o perclose é melhor, porque dissecar uma perna de um paciente com índice de massa corporal maior que 40, que 50, que nem cabe na mesa direito, né? Aqueles pacientes que têm dificuldade dele ficar na mesa de hemodinâmica, a gente viu que existiam mais complicações do perclose naquele índice de massa altíssimo, né? Que seria o obeso mórbido com IMC maior que 50. Então, teve muita conversão nesses pacientes por sangramento. E sangramentos, muitas vezes, que demoraram a ser vistos, né, falando especificamente de aneurisma, porque até o hematoma ser identificado ali, ou o sangramento ser identificado, é uma coisa mais trabalhosa também, até pelo calibre ali da coxa, né? E a gente tem um problema, sabe, Paludeto? Porque como a gente funciona ao nível da cabeça do fêmur, cara, a gente funciona na barriga, né? Então, às vezes eu falo assim, trocou a válvula pela barriga, né? Porque a função é muito alta. E assim, não é um problema para a gente, paciente obeso, né? E assim, a nossa anticoagulação com esses pacientes, não sei como é que vocês... Plena, às vezes para 10 mil unidades. Mas para fazer a plena num cara de mais de 150 quilos é outro problema. Você usou uma pancada de heparina, faz o TCA, ainda não deu, né? Exato. É um trabalho maior que a gente tem que ter. Mas existe, então, nessa população específica, com índice de massa acima de 50, aí o PIVAR ele pode ser criticado como maior complicação. Nos que tem índice de massa maior que 40, ainda assim você tem o benefício da técnica percutânea. Então, é o obeso mórbido mesmo que acaba sendo o maior problema nosso aqui. Dessa expectativa, recuperação rápida, né, transformar o aneurisma simples, regular, onde o problema era o acesso, passou a não ser o acesso, partiu-se para um regime ambulatorial. Tem um trabalho da Prevent Senior aqui no Brasil que tenta fazer isso, né, com o Álvaro Razucchi, um colega que eu conheço o trabalho que ele faz. Tem muita coisa, né, envolvida, mas assim, o americano, vamos falar lá nos Estados Unidos, o cara que vai lá na Cleveland Clinic, que é frio pra caramba, ele pode fazer o processo de manhã, sair no fim da tarde, mas eles geralmente ficam naqueles hotéis na frente do hospital, igual lá na Mayo Clinic, né? O cara tá lá em Rochester, não tem nada para fazer, então ele vai para lá para operar, ele pode receber alta, mas ele tá num hotel de rápido acesso ao hospital, né? Diferente de uma população aqui no Brasil, grandes centros, que o cara mora na periferia, para ele voltar ao hospital se ele tiver um sangramento, não vai dar tempo. Mas o perclose não, né? A técnica do PIVAR está permitindo mesmo a realização desse procedimento
primeiro, em não ir para a UTI, em segundo, ir embora em 24 horas, coisas que a gente, né, incomparável com o aneurisma e com a TAV. Então, você falar que um cara que operou uma válvula do coração vai embora em 48 horas, negócio fácil. Então, é uma tecnologia que veio, não tem como, né, a gente ir contra isso. Oi? Com relação à mobilização desse paciente, enfim, que teve uma hemostasia boa na mesa, aconteceu assim, aquela coisa. A gente acha que não tem obesos mórbidos com tanta frequência como nos Estados Unidos, né? O nosso obeso mórbido ainda é menor do que o obeso mórbido americano. Mas, enfim, numa média, aquele paciente que tem, sim, o seu sobrepeso, até uma obesidade maior, mas você fez a hemostasia, ele está, enfim, ficou satisfeito com a hemostasia. Esse paciente a gente tende, principalmente aquele que não ficou com marca-passo já de imediato, né, nas primeiras 24 horas, principalmente no caso da SAPIEN, né, que a gente já tira, às vezes, o marca-passo no procedimento, no término do procedimento. Esses pacientes a gente gostaria de mobilizar mais precocemente. Como é que você vê essa questão da retirada do paciente da sala, o paciente ficar de pé, uma caminhadinha dentro do quarto? Então, ó, eu ainda tenho o hábito de mandar para a UTI o paciente que é operado, principalmente no pós-operatório meu ali, porque eu não tenho, vou te falar a verdade, assim, eu não confio muito na minha enfermagem de quarto para identificar um sangramento. Em relação a especificamente isso aí, antes de 6 horas, como eu geralmente não reverto heparina, eu acho bastante complicado você pedir para o paciente deambular antes de 6 horas de repouso. Mas o meu paciente, assim, que eu operei de manhã, à noite ele está sentado, comendo sentado, ele pode ir ao banheiro, né? Eu prefiro já tirar a sonda no mesmo dia. E o que eu operei de noite, no dia seguinte, operei à tarde, né? No fim da tarde, vamos supor que ele vai ficar deitado na cama e tal, no dia seguinte de manhã, é para tirar ele da cama, andar com ele, porque ele provavelmente vai embora no dia seguinte à tarde. As minhas altas têm sido feitas no dia seguinte à tarde. Então, habitualmente, eu opero, mando para a UTI, tiro da UTI de manhã, ele fica à tarde no quarto, ele anda, caminha, comeu, vai para casa no fim da tarde. Boa. Mas antes de 6 horas, com o efeito de heparina circulante, mais aspirina, mais clopidogrel, que é o que geralmente está usando, né? Eu acho complicado. Acho que ele está bastante anticoagulado para andar ainda. Vamos lá, vamos dar andamento na apresentação? Esse aqui é um trabalho, então, do SVS, que mostra, ele tentou classificar o que é calcificação baixa, moderada e uma calcificação severa, para tentar identificar a falha do perclose em relação a isso. De todos os problemas em que ele envolveu aqui, que poderiam ser falhas do dispositivo, desde o diâmetro do vaso, o introdutor passando no vaso, né, com maior que 17 frentes, índice de conversão, experiência do operador, calcificação, idade e tal, ele chegou à seguinte conclusão: a experiência do operador e a presença da calcificação são os 2 maiores fatores para o insucesso do selamento da punção. O que é importante, aqui que eu vou, né, chegar ao que eu acho também, concordo, é que a borda anterior, aonde a gente fura, não pode ter cálcio. Isso tem que ser uma regra mesmo, e o ideal é você furar mesmo na parte anterior do vaso. Eu vou dar um exemplo aqui, essa foto está pequena aqui, mas você vê que ela tem uma calcificação mais lateral, ó. Quando você entra com o perclose lateral, cara, já não é uma boa, né? E essa artéria aqui do C, ó, da calcificação severa, é uma artéria que tem tudo para dar trabalho na hora do perclose fechar, da agulha ser disparada corretamente, dela pegar uma parede adequada para no final você conseguir fazer a sutura. Então, eu acho que, assim, quanto mais a gente faz, mais sucesso a gente vai ter, graças a Deus, é a curva de experiência normal. E o nosso calcanhar de Aquiles hoje, eu acho que é a calcificação. Tá? Em relação aos custos, tem um trabalho canadense que mostra que se você faz o perclose, o paciente vai embora mais rápido, você tem uma economia aí importante ao longo do ano. Então, para a gente, talvez a nossa realidade pelo custo do perclose,
ela é diferente do americano e do canadense e europeu, mas se o perclose, né, para a gente aqui, ele, sem dúvida alguma, o paciente vai embora mais rápido, ele toma menos sangue, ele infecta menos, ele volta mais rápido a trabalhar. Acho que a vantagem é enorme em relação a você fazer uma dissecção cirúrgica. Esse aqui é um trabalho que até embasou o que eu já achava e o que eu faço, né? Você ter uma segurança para fechar um orifício de até 16 frentes usando um perclose só. Então, depois desse artigo aqui, ele é de 16, ó, o que a gente já fazia por achando, né, de achômetro, passou a ter aí também embasamento de publicação. Isso é muito interessante para quem usa só. Se por acaso tiver alguma complicação, tiver que se, né, defender, fala, não, a gente usou um só por isso, tem tudo certinho aqui, a gente está respaldado em relação a isso, tá? Gustavo. Oi. Seguinte, a gente tem feito também procedimentos venosos, né? Então, mitraclip, triquivalve, e fechamento de apêndice, por aí vai. FOP, essas coisas. Você segue, para a utilização de hiperclose no sistema venoso, você segue essa regra também? Gustavão, eu acho assim, ó, veia é muito pior que artéria, tá? Então, assim, eu acho que a veia, que eu penso, né, assim, primeiro que é um vaso mais largo e que uma estenose residual da veia não vai dar tanto problema quando numa artéria. Então, eu tenho mais liberdade de usar 2 dispositivos. Uma das coisas que é muito ruim é que por ser uma parede venosa, né, ela ser mais fina, se você tentar puxar um nó e ela estiver muito distante, ela vai rasgar a veia e não vai fechar o seu nó. Então, eu acho que 16 frentes, 14, que a gente está fazendo aqui, é para parede arterial boa. Para a veia, eu acho que a chance de você puxar e esgarçar ela é grande. Então, 2 percloses, né, num introdutor de 12, 14 numa veia, eu acho que se causar uma estenose numa veia femoral, que geralmente é um calibre, né, 1,5 vezes ou até 2 de uma artéria, não tem problema nenhum, cara. Eu seria mais liberal em usar mais dispositivos na veia do que na artéria. Fantástico. Por outro lado, a veia, né, sangra menos, né? O sangramento é mais benigno, vamos colocar assim, porque não tem pressão, né? Gustavo, una pregunta. Parte de la seguridad del resultado con el perclose es cómo se ha hecho la punción, sí. Cómo se ha manejado en lo previo y cómo se hace el acceso contralateral, ¿no? Hacer una angiografía contralateral para puncionar en el sitio correcto y sí, eventualmente dejar una guía de salvataje. Nosotros usamos una guía 018 de Boston permanentemente, en todos los procedimientos, tratamos de hacerlo. ¿Te parece esa una rutina adecuada? ¿Tú lo haces habitualmente? ¿Qué lo hace el resto del grupo? Sí, me voy a mostrar uns 3 ou 4 casos com todos esses guias e manobras de bailouts. Me vou mostrar agora. Acá, então aqui, geralmente, o que eu faço, né? Até 12 frentes, um perclose ou um angiocil, até 16 frentes, um perclose só, de 18 a 24 eu já passo 2, na teoria 10 e 2 horas, mas, né, sempre num ângulo tentando ser um pouco menor, entre 11 e 1. Mantenho sempre o fio guia. Se tiver sangramento, aí que eu lanço mão da terceira unidade para os dispositivos largos aqui, né? Principalmente para a gente, os torácicos ou as endopróteses com mais de 22 frentes. Como é que geralmente eu faço? Aqui vou passar por aqui, né? Essa punção guiada, né, de você fazer uma angiografia contralateral, mapear e colocar a agulha como está aqui, eu fiz muito isso, né, nos nossos primeiros casos, até porque na minha formação eu não tive, né, na época, o ultrassom junto com a formação de cirurgia vascular, isso veio depois na minha prática, né, minha residência foi no ano de 2000, então o uso do ecodoppler, para falar a verdade para vocês, assim, ele me atrasa, ele me atrapalha um pouco, ele me atrasa, é muito mais rápido para mim fazer uma angiografia contralateral e tal. Mas o que eu vi? Que todas as vezes que a gente funciona com ultrassom é muito melhor do que você funcionar
com a punção guiada com roadmap. Porque por mais que você tente sair da placa de cálcio, fazer a correlação da tomografia que a gente já viu com essa imagem do roadmap que a gente vai estar utilizando, a punção guiada com ela te garante que aonde a agulha está entrando, você não tem placa de cálcio. Então, o resultado é melhor com a punção guiada com ultrassom do que você fazer ela só guiada com o roadmapping, cruzando fazendo o mapping pelo lado contralateral. Como é que eu faço hoje? Né? Desculpa te interromper, só para pegar o gancho aqui. Você acha que a associação, porque eu faço muita avaliação da tomografia junto com o procedimento. Então, assim, eu olho muito essa questão que você falou da parede anterior do vaso. Então, assim, você acha que a tomografia, a informação prévia da tomografia e a geografia no momento da punção, ela se equipara ao resultado do ultrassom, ou você acha que o ultrassom ainda é superior? Eu sei que isso é subjetivo, mas para mim é importante, porque eu não sei até quanto vale a gente investir na questão do ultrassom, porque assim, na nossa equipe não tem ninguém com treinamento para fazer a punção, quando às vezes a gente chama um anestesista que ajuda, mas ainda assim enfim, pela prática eu ainda sempre faço a associação da tomografia com a angiografia. Eu te falei da forma mais sincera possível. Eu sou um cara que eu tenho essa formação cirúrgica e angiográfica. O ultrassom, para mim, ele me atrapalha hoje. Eu demoro mais fazendo com ultrassom do que se eu fizer só com o mapeamento e o que eu peguei já da imagem da tomo. Mas eu vou te falar a verdade, o resultado com a punção guiada com ultrassom, ele tem menos complicação, principalmente com sangramento. Eu sou um cara, eu era muito resistente a usar ultrassom, tá? Te falo a verdade, assim. É um negócio que ali, até montar aquele negócio e tal, é mais chato. Mas hoje eu acho que faz diferença tanto, principalmente no sangramento, no perclose já pegar de cara entendeu? Já está com uma parede boa, aonde a agulha vai entrar. Eu acho que tem diferença. Eu prefiro, os meus resultados são melhores com ultrassom, apesar de eu ter vindo com uma escola, né, igual acho que da maioria de todos aqui, né? Perfeito. Mas eu prefiro ultrassom. Jorge, no Uruguai, ultrassom ou angiografia? Sí. Yo te diría que la experiencia de cruce a ultrasonido no es fácil. Sí. Creo que hay un tema generacional que es importante conocer, porque quienes nos hemos formado en la punción con palpación, estamos muy acostumbrados, entonces hay que tener mentalidad, cambiar la mentalidad y saber que hay que incorporar el ultrasonido porque los resultados van a ser mejores, la evolución va a ser mejor. Pero eso lleva más tiempo, más demora. Gustavo Paludetto recién lo dijo, él demora más en hacer ultrasonido que palpación. Entonces creo que eso es lo difícil, y yo lo he visto en los equipos aquí en Uruguay, que cuesta hacer el cambio al uso de ultrasonido porque se demora más. Pero es fundamental hacerlo. Así que creo que acá los equipos son heterogéneos en eso, pero es el camino necesario. Hay que hacerlo con ultrasonido porque los resultados son mejores. Gustavo Paludetto, é o Paulo, tudo bem? Tudo. Gustavo, isso aí é bastante interessante que você falou, que eu e Gustavo Licurgo, a gente sempre trabalha junto, e isso de fato é de formação, não é? Eu sou igual a você, eu fico muito desesperado ali para começar o procedimento, fazer o procedimento, e o Gustavo quer fazer o bendito ultrassom, não é? De fato, a gente tem uma briga no bom sentido em relação a isso, mas cada vez mais a gente está fazendo esse ultrassom, né? E você indicaria fazer ultrassom para todas as funções ou só para que vai ter um dispositivo que vai ser passado maior? Porque a gente vê até hoje, no pessoal até da eletrofisiologia, para fazer um estudo eletrofisiológico, o pessoal quer puncionar a veia com ultrassom, né? O que você acha, você como vascular, para qualquer
frente você usaria o ultrassom para melhorar a segurança, não é? Ou você usaria mais ultrassom só para dispositivos maiores? Paulo, assim, eu acho que a experiência de todos aí com punção, ela é incomparável, né? O hemodinamicista, de uma forma geral, é o cara que mais punciona, mais do que qualquer outro profissional. Então, eu acho que as punções para introdutores simples, que não vão ser utilizados dispositivos, principalmente as punções arteriais, eu acho que a segurança do que a gente faz é muito grande, né? Quando você tem a dupla punção no mesmo lado, arterial e venoso, Paulo, eu acho que vale a pena você fazer guiado, porque às vezes na tentativa de pegar uma veia femoral que pode estar um pouquinho mais embaixo da artéria, ou o paciente obeso, né? Você pode ter um hematoma ali tentando pegar a veia e acabar beliscando a artéria. Mas, assim, para uma punção única arterial do dia a dia, eu ainda sou bastante conservador, acho que não é por aí. Mas nas punções que eu vou usar o dispositivo, essa eu acho que é muito importante. E para punção do mesmo lado, artéria e veia, por exemplo, na femoral direita, as duas, eu acho que vale a pena. Porque se faz hematoma, você não sabe de onde que veio, se teve, né? E do ponto de vista legal, né, Paulo, se você fez a punção guiada, agora eu vou até sair um pouquinho do nosso métier, que seria a punção, né, das artérias femorais. Mas, por exemplo, a punção guiada por ultrassom de uma veia central para o catéter central, para começar uma cirurgia, se você fez guiado com ultrassom, tem trabalhos vários, né, que mostram que tem menor índice de complicação. E do ponto de vista de respaldo, vou puncionar uma jugular, peguei uma carótida, o cara, né, se você fez guiado com ultrassom, na teoria você tem um respaldo legal, né, para proteção melhor. Uma das coisas que me deixa muito chateado, assim, é porque a responsabilidade desse paciente é inteira nossa, né? Então, às vezes o anestesista vai lá, o cara pega uma jugular, belisca a carota, faz o hematoma e você vai explicar o que para a família depois, né? Então isso é complicadíssimo, assim. Eu acho que o ultrassom, ele tem esses benefícios, mas para a punçãozinha arterial ali que a gente faz no dia a dia, eu acho que ainda mais se for um introdutor simples ali, de até 6, 8. Poxa. Falou, Diego. Vamos na apresentação para a gente ir até os casos? Já são 10 para as 11. Então, aqui, ó. Então, como eu faço, né? Funciono com ultrassom, eu prefiro introdutor 6, dilato a pele, passo o hidrofílico, disparo o perclose, tiro o guia, né? Tiro o guia, disparo o perclose, coloco o guia e aí eu volto com o introdutor maior já. Passei o guia nesse introdutor maior, um catéter, passo um guia rico. Gustavo, acho que a gente não está vendo a sua apresentação. Vocês estão vendo? Você está vendo a apresentação. Agora. Como eu faço, tá aí? Tá indo. Foto aí? Agora sim. Sim. Então aí, assim, né? Primeira coisa, esse é um introdutor 8, é o máximo que o perclose permite. Alarga bem a punção. Aqui é um vídeo de como a gente faz ele, é bem tranquilo. Em cima do hidrofílico sempre, ó. Né? Vai ver que eu não vou mexer a angulação dele, ó. Começou a sair, eu sempre empurro um pouquinho, começou a esguichar, tira o guia, né? Aí a mão esquerda que você falou, ó, tá comprimindo ali, não mexe ele. Tracionou. Disparou na agulhinha ali. E aí veio o fiozinho lá. Né? Depois disso, a gente passa o guia de volta. Retira com cuidado o fiozinho aí, né? Nessa hora que alguém falou sobre tirar o nó, eu acho que não é uma coisa importante. E passa ele de novo nessa regiãozinha ali. Aí é só a retirada dos fiozinhos para que fique fora do nó. E aí um só até o final, voltando aí o guiazinho nessa região dele. Então, quem não está familiarizado aí com o perclose, essa aqui é a técnica aí da punção. Uma dica dos intervencionistas aí, Paulo Deta, que eu vejo vocês sempre manipulando com a Kelly, né? A gente, às vezes, que não tem tanta utilização, né? A gente não tem tanta prática de manusear a Kelly, enfim, a gente, às vezes, vai fazer
o reparo, né? E às vezes a gente acaba quebrando o fio. Então, o que a gente tem feito é o reparo com o próprio trigger, que eu chamo de Magic Click, né? Os antigos vão saber o que é o Magic Click. Então, é exatamente isso. Faz o reparo com o trigger que não machuca tanto o fio, né? Aqui, então, só continuando, você veja que é um introdutor 12 de cá, um introdutor 16 na perna direita do paciente e só tem um perclose de cada lado, ó. A gente não disparou 2 nem no 16, né? Aqui é a forma como a gente faz, então, o maior lado, que era o 16, eu mantive o guia, o perclose, ele tá fechadinho aqui, ó, dessa forma aqui, ó, vocês estão vendo? Então, eu puxo o fiozinho aqui para cima, tem esse vãozinho aqui do perclose, ó, né, do trigger. Eu faço ele bem justinho, um com o outro, um de um lado, outro do outro do trigger, ele fica como se fosse, né, fazendo uma tensão, e eu faço uma geografia pelo lado contralateral. Lembrando que a direita era um 18, né, e do outro lado era um 12. Antes de cortar, né? Antes de cortar, tá? Aqui não tem nenhum sangramento de cá, né? Aí eu tiro o guia, posso até fazer outra angiografia ou não, mas se não está sangrando, eu acho que já está bem legal. E uma das coisas que eu faço é isso aí, ó, eu deixo isso aí, um tempinho ali. Em vez da gente ficar comprimindo, aspirando e tal, um dos mecanismos que eu põe os 2 queles puxando a tensão aqui do fiozinho, ó, tá vendo? Aqui tá passando um fiozinho de cada lado. Ele vem até aqui, ó, o quelezinho enrola e ele mesmo faz a sua compressão. Você vê que não muito tem interessante. E eu deixo ali alguns minutos ali, se vai reverter a anticoagulação, se vai reverter, vai fazer um pouco de prota ou não. Então, isso aí são coisas muito, muito tranquilas, né? E não evita de ficar alguém ali apertando, né? Então, verdade. Vamos ver se está sangrando ou se não está, que isso aqui é uma coisa, né? Essa pressão também que o Kelly faz é uma coisa bem pequena, né? Não é uma coisa grande. Aqui é como ficou esse paciente aí, né? Não tem... Muito bom. É a incisão que todo mundo gostaria. E aqui, quando não pega, aí eu passo o segundo. Tá? Aí vale a pena colocar 2. Né? Mas você já não tinha retirado a guia aí nesse momento? Eu não entendi. Não, ó, essa imagem aqui? Essa aí. Então, essa imagem aqui... Ah, tá com a guia aqui ainda. Tá com a guia. Aí eu vi que não tem nenhum sangramento e não identifiquei nenhuma estenose importante. Aí eu tirei a guia, mas eu ainda deixo ele ali tensionado alguns minutos, entendeu? Aí tiro do outro lado, tá os 2 aqui tranquilo. É porque eu me confundi, porque a imagem da angiografia estava com a guia, mas a imagem da pele estava sem a guia. Isso, não, mas eu mantenho ela aqui depois que eu tiro o guia. Até porque, às vezes, quando você tira o guia, às vezes sangra um pouquinho. Então, você tem que dar uma chegadinha a mais ali no nó. Interessante. Né? Às vezes o sangramento é até pelo próprio guia, né? Pela manutenção do guia, verdade. Sangra um pouquinho, o guia está ali no orifício, ele não deixa sangrar um pouquinho. E aqui é quando a gente não fechou com um, você vai lá e passa o segundo. Ou com introdutores maiores de 18. Excelente. Isso aqui é o que eu tentei fazer, eu tentei filmar ontem, acabei não conseguindo, vou pedir da imaginação de vocês aí. Então, eu vou colocar aqui, ó, aqui representando o perclose, esse fiozinho aqui com nó, o amarelinho é o tecido subcutâneo e aqui no vermelho é a artéria. Sempre que eu tenho um tecido subcutâneo muito longo, o que pode acontecer? É o nó engastalhar em alguma gordurinha ou até no ligamento inguinal e ele não chegar até aqui na artéria. Então, o que eu tenho feito? Eu corto um pedacinho do introdutor 6... Tá? Deve ser aí uns 4 ou 5 centímetros. Passo ele por dentro do nó do perclose, né, dos fiozinhos do perclose. Se o guia ainda estiver lá, eu posso passar o guia por dentro dele também. E aí eu vou levar o tubinho até a artéria. Quando a pontinha do introdutor chega na artéria, vai sangrar por aqui, ó. Né? Eu tenho certeza que a cabecinha do introdutor ele está entrando de novo na artéria. Ele não vai entrar tudo porque o nó não vai deixar. E aí que eu vou fazer a tração desse nó do perclose e o nó vai descer dentro do meu tubinho, chegando até aqui, ó. Então eu tenho certeza que eu peguei o mínimo possível de tecido subcutâneo
até chegar aqui na borda da artéria. Depois eu só removo o tubinho e termino de chegar, e aí eu consigo aqui fechar o orifício da artéria. Isso aqui tem feito a gente ter um sucesso maior com pacientes obesos. Se o nó está para fora ou não, que foi aquela pergunta que me fizeram, eu não sei se tem uma diferença. Nunca notei, né? Mas que o tubinho tem feito diferença para a gente aí. Não sei se o Licurgo, se a gente fez um assim, você lembra disso, Licurgo? Não sei se a gente acabou fazendo. A gente fez um macetinho que foi fantástico cara... mesmo. Agora tem que dar um nome da técnica, né? Tem que batizar. Quem tiver a oportunidade, faça ali, que vocês vão ver que o nozinho desce bonitão até lá embaixo. Agora tem que esperar sair o sangue pelo tubinho aqui, ó, para você ter certeza que o nó desceu lá. Interessante. Aqui, em relação às complicações que às vezes não são levadas em conta, estenoses pequenas aqui, complicações maiores, você vê que o trigger ainda está lá, mas fechou totalmente aqui. E aqui, aqueles pacientes que não tem jeito. O cara obeso fez um perclose e conseguiu fazer um hematoma e infectar o hematoma, né? Então, acontece com todo mundo, não adianta a gente tentar fugir. A punção baixa, isso eu chamo a atenção de quando a gente faz a punção só com a palpação, sem fazer a angiografia e sem fazer o ultrassom, é que às vezes ela pega bem na bifurcação da femoral comum, né? E aí acaba fechando justamente aqui. Você vê que a femoral comum era uma artéria doente, tem calcificação e tal, puncionou mais baixo. Então, lembrar que as punções aqui na prega, geralmente eu já estou ou na femoral superficial ou né, bem próximo à bifurcação da comum. Então, evitar fazer uma punção tão baixa assim, geralmente eu estou pegando artérias mais finas. Aqui, os pseudoaneurismas, eles acontecem mesmo com a gente usando o dispositivo. Vê que aqui, isso aqui não é um endoprótese, isso aqui é calcificação de vaso, tá, do paciente. E mesmo assim, você faz a toma de controle, está lá o pseudoaneurisma, na único pedacinho de artéria, né, que talvez não tivesse muita calcificação que a gente escolheu, mesmo assim o dispositivo ainda pode ter alguma falha. Isso está muito relacionado a punções laterais, tá? Você veja que a punção lateral ela é muito ruim. Então, às vezes, você tenta fugir da placa de cálcio vindo para dentro, ou medial ou lateral, o perclose ele não tem um bom fechamento quando você não está bem anterior mesmo. Então, acho que vale a pena. Por isso que eu acho que o ultrassom tem um papel bem importante aí. Aqui são técnicas que a gente usa, não sei se isso faz parte da vida de vocês. Já falando em relação aos acessos, esse paciente é um paciente que tratou de aneurisma e tinha um acesso femoral, apesar de pouco calcificado, muito fino. Existe esse introdutor no mercado, ele chama Solopet. Da Terumo, né? Da Terumo. Isso. Ele é um introdutor, ele tem 2 modelos, tá? Ele tem o 12 que vira 20 e ele tem o 13 que vira 24, se não me engano. Dentro dele existe um balão. Então, você passa esse introdutor, aqui é um vídeo desse que a gente está usando aqui, você passa o introdutor, aquele fininho aqui, ó, né? Essa parte dele ainda não foi expandida pelo balão, e aí com o indeflator mesmo, com o manômetro, a gente insufla, e ele adquire o diâmetro de 18 ou 23, dependendo do modelo que você está usando. Ele pode ser usado tanto para dilatar, né, quanto para você usar como acesso. Então, acho que vale a pena quem tem esse dispositivo aí, que tem vasos muito finos e tal, que tiver fazer o acesso rápido, passa ele e depois aí a retirada eu acho que tem que ser cautelosa porque pode ter tido alguma né, laceração, até pela própria angioplastia que esse introdutor causa no vaso. Aqui são casos em que a gente tem artérias ilíacas ruins dos 2 lados, eu tenho um aneurisma e a gente pensa em fazer o tratamento das duas coisas, tanto do aneurisma quanto de revascularizar a perna direita que está aqui com uma ilíaca externa fechada. A gente faz a recanalização completa aqui, ó, tá? Você veja que a ilíaca comum ela é aberta, a interna é aberta e a externa era fechada. Funcionou, dilatou, a gente faz o que a gente chama de endoconduto, aqui é um Viaban, tá? E passa por dentro... Como você escolhe o Viaban numa complicação de rotura, Paulo Dedo? Qual é o calibre? É o calibre do vaso? É um pouco menor? É um pouco maior?
pode ser um pouquinho maior o Viaban. Aí que eu vou falar sobre os vai, então beleza. Depois, mas assim, a vantagem do Viaban é que você pode dar um oversize. Ele não pode ser muito grande, senão ele faz enfolding, mas assim, você tem um vaso de 10, você pôs um de 13, ele vai fechar numa boa. E eles são longos, né? Essa aqui é a vantagem dele. Aqui, então, a gente colocou o endoconduto primeiro, depois subiu o endóprótese dentro dele, e aqui está a imagem, né, do ramo da endoprótese dentro do Viaban, e aqui a imagem de angiografia final, né? Você vê que era uma artéria femoral que desemboca numa profunda, não tem superficial, então conseguimos tratar, né, esse eixo ilíaco aí até a femoral e também tratar o aneurisma lá em cima. Outras imagens aqui, coisas bem maiores, como o endoconduto desse nível aqui, o eixo ilíaco inteiro fechado. A preferência do endoconduto pelo Viaban, que fica dessa forma aqui, né, ó, é porque eu tenho diâmetros grandes, de até 13, e comprimentos grandes de até 15. Então, do ponto de vista, né, da femoral para cima, eu posso usar qualquer stent graft. A diferença é que, às vezes, os stents montados em balão, eles têm um comprimento de até 59 milímetros. Então, para você fazer um eixo ilíaco, você vai gastar 3 ou 4, que o custo fica caríssimo, né? Para a gente aqui em Brasília, pelo menos, fica praticamente impraticável. E o balão expansivo, ele fratura mais em dobra? Em dobra, eu acho que nem tem que ser usado, cara, porque você vai arrumar um problema muito grande. As manobras ou de prevenção de complicações ou de complicações, essa aqui é uma imagem daquilo que a gente estava conversando, né? Então, é um paciente que tem o acesso venoso, o acesso arterial, contralateral, tem o guia, o V18 lá na femoral, descendo para a femoral superficial, e o trabalho lá com esse guia aqui, que é o que sobe lá para trás. O que eu acho interessante dessa manobra aqui, né? É que se você tiver um sangramento, você pode colocar um stent graft nessa região de femoral comum. Particularmente, eu acho que isso é uma manobra que seria uma manobra de ponte. Ó, sangrou, a gente pôs o stent, e aí, né, comunica com a gente da vascular, a gente vai ver a necessidade de ir reconstruir essa artéria e muitas vezes retirar esse stent, principalmente se for um stent montado em balão. Mas isso não precisa ser feito imediatamente. O paciente pode sair da sala, ele pode ir para a UTI, você pode melhorar ele, né? Saiu desse aspecto, eu não tenho que fazer isso imediato, porque ele não está sangrando. Então, como manobra de resgate para parar um sangramento quando o dispositivo de fechamento não funciona, esse guia do V18 aqui que é usado, eu acho fantástico. Isso, exatamente. Né? Pô, isso aí é uma segurança enorme. E aí vem só um detalhe do que eu vou falar que está linkado aos stents. A gente colocar um Viaban, que seria o único stent aprovado para cruzar articulação nessa região, isso. Não tem problema. Eu acho que do ponto de vista de patência, ele vai ficar legal. Só que você tem que também saber que essa paciente depois provavelmente nunca mais vai poder ser puncionada de femoral comum direita e que ela pode a qualquer momento ter um acotovelamento. Você vai ter que manter uma antiagregação maior, né, durante longo tempo, ou às vezes até uma anticoagulação para que isso perdure e assim por diante. Então, sempre que eu jogo um stent aqui, a minha preferência para cruzar articulação seria o Viaban. Qual é o problema do Viaban? O Viaban, para uma artéria femoral que tem, vamos supor, 8 milímetros, eu posso até usar o 8, o ideal seria usar um 9. O Viaban de 5 e 6 milímetros de diâmetro, ele passa no introdutor 7. O Viaban de 7 e 8 milímetros, ele passa no introdutor 8. E o Viaban de 9 passa no de 10, e o de 10, 11 e 12 você só vai passar no introdutor 12. Então, como você está vindo contralateral, se a sua artéria femoral ela é muito larga, você pode ter um problema grande de conseguir um diâmetro aqui de 9, 10 milímetros. Pode ser trabalhoso você vir contralateral em cima desse V18 para pôr um sistema que possa permitir que esse Viaban vai descer. Então, nesse caso, os stents montados em balão, eles têm um perfil menor.
que menor tem, né? O stent montado em balão mais flexível que tem hoje no mercado brasileiro é o Big Graft da Bentley, e ele tem o menor perfil, ele é 6 e 7 frentes. Então, ele navega super rápido, assim, em termos precisa parar o sangramento aqui, ele vai virar nesse guia seu, é uma coisa mais rápida para você ter na mão, né? Claro, eu acho que não é um stent para ficar numa femoral comum, numa dobra num paciente. Depois a gente vai ter que mexer. Mas esse depois não precisa ser na mesma internação, nem nos mesmos dias. A gente pode orientar o paciente e ficar acompanhando. Está entrando no mercado o stent da Gore montado em balão, que chama VBX. Ele é quase um Viaban, só que expansível por balão. Então também vai reduzir aí esse perfil para a gente corrigir isso aí. Gustavo, nosotros hemos usado el Big Graft en situaciones así de sangrado intenso y usándolo contralateral. Pero siempre tengo el miedo de que es una zona flexible y ese stent expandido por balón pueda crasharse o pueda aplastarse. ¿Alguien visto esa situación? Eu não tenho visto porque a gente não usa geralmente para femoral comum. Tá? É uma coisa extremamente, assim, nunca vi a gente passar um desse em femoral comum. Quando a gente tem uma complicação dessa, e aí eu acho que vale a pena, né, uma outra coisa que eu gostaria de deixar vocês tranquilos. Esse paciente está anticoagulado. Vamos supor que esteja fazendo só o hemodinamicista, não tem ninguém da vascular na sala, ou não cirurgião cardíaco e tal. Uma das coisas que pode ser feito, ao invés de colocar o stent de cara, é simplesmente descer um balão e insuflar e chamar o cirurgião, porque eu acho assim uma técnica para a gente corrigir isso do ponto de vista cirúrgico é muito simples, uma sutura arterial rápida, e para o paciente em termos de isquemia, né, o tempo que a gente vai gastar para chegar e abrir, vamos colocar aí meia hora, 40 minutos e tal, é uma coisa muito tranquila, né? A perna não vai ter isquemia de perna importante. Então, às vezes as pessoas me perguntam muito qual stent colocar, eu falo, cara, põe um balão e insufla. Faz um controle, se não está sangrando, dá tempo da gente chegar, a gente vai abrir e vai costurar. Eu acho que essa é uma solução muito tranquila, muito barata, né? Porque talvez o Viaban, não sei quanto custa, né, nos países da América Latina e às vezes em outros estados, mas esses stents grafts todos, eles são bastante caros, né? Até para a gente, às vezes, ter lá na mão um monte de vários diâmetros e tal. Diferente de um balão periférico, eu acho que, né, é uma coisa bem mais acessível, mais tranquila da gente ter. Eu acho que um balãozinho 8 ou 9 aí por 40 é um material de resgate fantástico que deve ter aí na nossa malinha aí de ferramentas, né? Acho que é fácil, insufla, ó, sangrou, já fiz o controle, não está sangrando mais, dá tempo da gente chegar e corrigir isso aí com uma sutura rápida. Gustavo. Oi. 2 perguntas do chat aqui. Uma, Viaban pode ser utilizado em sangramento venoso? Pode, só que o oversize da veia, a gente tem que lembrar que a chance dele migrar é maior. Viaban é um stent que não tem força radial, tá? Então, você tem que dar um oversize maior para a veia, e lembrando que o maior Viaban que existe, ele é o 13, tá? Que passa dentro do introdutor 12. Então, é uma coisa, você tem que usar e ter essa noção de que o teu oversize tem que ser importante ali, senão ele vai parar lá no átrio, né? Nós vamos buscar ele depois, né? Essa pergunta foi do Guilherme. Obrigado, Guilherme, pela pergunta. Outra pode. Pergunta, pode, né? E a outra pergunta é do Léo, é o seguinte: qual a taxa de trombose de Viaban? Nossa, essa pergunta ela é bastante difícil, até porque a própria Gore, como fabricante do Viaban, não tem um protocolo específico para uso de antiagregação ou anticoagulação para quem usa esse Viaban. O Viaban é uma endoprótese periférica inicialmente desenvolvida para aneurisma, de femoral superficial hipoplítea supraarticular, que depois ganhou, né, mais espaço no território ilíaco e que agora também é utilizada para o tratamento do aneurisma de hipoplítea que cruza a linha articular. Eu tenho experiências grandes com esse dispositivo
Acho que sempre que você cruza a linha articular, o resultado de trombose ele é um pouco pior, né? Mas a falta de uma orientação da antiagregação e anticoagulação por parte da empresa me deixa muito inseguro do que fazer. Então, todas as vezes que eu tive uma trombose de Viaban, ou a maioria delas que eu vou me recordar agora, eu já estava em fase de monoterapia com antiagregante. Hoje, todo Viaban que a gente implanta, a gente pegou aquele protocolo, inclusive que é da cardio, de usar um anticoagulante e um antiagregante. Então, para quem eu ponho Viaban hoje, para aneurisma, eu tenho utilizado Eliquis e clopidogrel, e até agora tem funcionado muito melhor do que aspirina e clopidogrel. Não tenho experiência com Brilinta, tá? Caramba. Fantástico. Gustavo, acho que a gente está se caminhando para o final. Sua apresentação, como é que está? Você está... Estou acabando. Aqui é só um resultado que pode acontecer de você ter um sangramento intraoperatório na hora que tira. Agora sim. Entrou? Entrou. Ruptura de ilíaca, né? Isso, né? Então, subiu a endoprótese, no final fez a angiografia, tem o sangramento, insufla o balão, passa o Viaban, e aqui está corrigido. Lembrar que para ilíaca a gente não vai abrir barriga, então é interessante ter o stent, mas a manobrinha de você colocar o balão é o mais importante, eu acho que isso aí coíbe o sangramento. Aqui são os stents que tem disponível em Brasília, os do lado esquerdo da tela, Viaban, Fluence e Covera, são autoexpansíveis, e os do lado direito são balão expansíveis, né? Aqui está em ordem também, de flexibilidade, tá? Tem o Ciox também, né? Tem, mas o Ciox aí ele não faz nenhuma curva, tá? Tá. Paludetto, tu me escuta? Tô. E aqui eu acho que a solução dos nossos problemas aí. Fala, Gonçalo. Rapidinho, só pegando esse gancho aí, o Fluence, que é esse stent da barra de autoexpansiva, a gente já teve a oportunidade numa emergência, inclusive uma delas o Márcio estava com a gente. Verdade. E foi no caso emergencial, e a resolutividade foi muito boa. Sim. E o segmento também. Tu tem experiência com ele? Eu tenho experiência com Fluence, não para esse tipo de situação. Eu tenho experiência com Fluence para ramos de endopróteses, tanto com ramo de ilíaca, quanto com as ramificadas dos aneurismas tóraco-abdominais. E o custo é melhor, né, Gonçalo? O custo é melhor do que o Viaban. O problema maior que eu acho do Fluence é que o acesso precisa, normalmente, para uma femoral comum ou ilíaca, você precisa de um acesso de alto frente, normalmente acima de 9 para cima. Eu acho que isso pode ser um fator complicador, já que você está tentando resolver o sangramento do lado, e quanto maior o acesso do outro lado, pode te gerar um segundo problema. Eu concordo totalmente aqui. Né? Mas o efeito exclusor é excepcional. No caso que você mostrou, Gustavo, desculpa interromper de novo, eu percebi que fechou a profunda. A interna. Lá em cima. E a profunda também, Então, uma vez a gente teve uma complicação que foi na bifurcação da femoral, porque a femoral a bifurcação era muito alta, e a gente teve uma complicação de ruptura, precisou colocar um stent recoberto, e aí eu estava sem ajuda, pedi por telefone, o vascular falou assim, olha, se precisar escolher o ramo, coloca na profunda. E eu fiquei incomodado com aquilo e eu queria, enfim, voltar nessa questão. Isso é uma orientação que a gente pode usar como aquela coisa inicial, olha, está na urgência, se tiver que escolher o ramo, escolhe a profunda, ou escolhe a superficial, ou assim, até que se resolva isso mais para frente, enfim, o que você teria para dizer sobre isso? Eu acho assim, se a sua femoral superficial poplite, o eixo é aberto, o paciente tem pulso no pé, eu escolheria a superficial, até porque o teu guia já está lá na superficial, você já está pronto para colocar, né? Isso aí. Né? E essa escolha da profunda, eu imagino que ele deva ter pensado que a superficial, o poplite, poderiam ter doença aterosclerótica e deveria ser a grande artéria da perna do paciente. Mas, assim, na dúvida, prega na superficial ali
Sem dó, depois é que a gente vai ver aí. Não tem que... Beleza. Vamos lá, Gustavo, para a gente finalizar. E aqui, só para finalizar, eu acho que é a solução dos nossos problemas aí, né? Na Europa já tem todos esses dispositivos, tem o CE Mark, o ProGlide largo, né, que é o ProStar, ele vai até 10 frentes, enquanto o Perclose, na verdade, fecha 8. Esse Manta eu não tenho nunca vi experiência com ele, nem esse outro aqui, que é esse InSeal, mas esse Percussil aqui, que é o que eu frisei em vermelho, esse aí para a gente é o que eu acho que vai mudar aí mesmo, né? Ele é uma membraninha com selante por cima, é como se fosse um Angiosil, né? Largo, que desce aquele filtrozinho assim, né, de Vicril ali. Então, eu acho que absorvível, esse negócio aqui, eu acho que vai ser, assim que a gente tiver disponível no nosso mercado, vai ser fantástico. Ele fecha até 24 frentes. Então, muito legal, né? Eu vi o Manta uma vez, acho que no London Valve, se eu não me engano, e assim, realmente, o resultado imediato foi fantástico, me pareceu muito fácil a utilização. Acontece que isso eu vi no congresso, uma demonstração, mas depois, conversando com alguns amigos europeus, eles me falaram que não é tão fácil a colocação, não. Eu acho que ele já tem, inclusive, distribuidor aqui no Brasil, provavelmente está sem Anvisa. Eu acho que daqui a pouco a gente vai ter esse Manta para usar aqui no Brasil. Sim, esse é de falar a verdade, esse eu não vi, o Percussil eu gostei, cara, assim, foi um negócio que me convenceu para valer aí. Eu sou um fã do Angiosil, sabe, um negócio que resolveu muito problema da minha vida já, então a gente usa muito e tal. E acho que vamos esperar chegar esse aí, que os problemas aí estão resolvidos, ou muito, muito mais solucionados, tá bom? Queria agradecer, acho que o que a gente faz não é nem o futuro, é o presente, né? Ia pôr uma foto do Mick Jagger aqui. Vou fazer propaganda. É homenagem. Se o cara operou uma TAV, quem é que vai querer fazer operação, né, cara? Isso aí é o maior propaganda do Verdade. Falem ao Mick Jagger aí. Tá? Verdade. Agradecer mesmo, obrigado do convite. Desculpa se eu me alonguei um pouquinho. Não, excelente. Paulo Deto, excelente. Se você puder só sair da sua tela, exatamente. Pessoal, excelente. Eu acho assim que, na verdade, foi bem bacana, porque a gente abordou um tema básico. A gente ficou com uma média de 40 pessoas aqui, mas hoje foi um negócio muito direcionado, né, para os intervencionistas e para quem faz esse tipo de procedimento. Mas eu acho que, enfim, atingiu nosso objetivo. Jorge, diga-me o que pensas e o que pensou da sessão e dê seu alô para nossas personas en canal, por favor. No, creo que ha sido estupendo. Hemos estado 1h20 conversando con expertos, todos, Gustavo, Gonzalo, Paulo, tú, Marcio. Creo que todos han volcado. La experiencia ha sido muy interactivo. Creo que eso ha sido bueno. Así que hay muchas cosas, muchos tips que yo me he anotado para compartir con mi equipo y creo que esta es la forma de crecer. Hemos aprendido a dialogar de esta forma en estos meses y creo que esto es lo que nos queda. Así que yo te agradezco, Marcio, por haberme invitado y los felicito a todos por la participación y creo que esto se va a expandir al resto de América Latina para saber lo que están haciendo ustedes en este grupo. Así que muchas gracias a todos. Gracias, Jorge. Gracias. Gonçalo, como foi a experiência, Gonçalo? Foi muito, muito bom. Eu primeiro quero agradecer pela lembrança, o convite do Gustavo, seu, e parabenizar a todos pela experiência. E eu acho que a ideia foi excepcional, porque a gente precisa lembrar que sangramento é seguramente responsável por aumento de mortalidade em qualquer tipo de abordagem, principalmente quando a gente fala em intervenção percutânea. Tá? Todos os estudos mostraram que sangramento é causa de mortalidade. E lembrar de uma coisa básica lá da formação de hemodinâmica, que um bom acesso talvez seja mais de 70% do seu procedimento. Se você já erra no começo, a confusão já está garantida. Né? E eu acho que, parabenizar o Paulo Deto por compartilhar com a gente essa experiência. Eu acho que tanto o Paulo Mota como o Licurgo têm uma felicidade muito grande de poder conviver com um endovascular com a experiência que você tem. E eu acho que para nós foi muito proveitoso
e a participação do Jorge. Foi um prazer estar com você, com o Edgar, e, enfim, só pessoas de alto gabarito, com uma experiência muito grande, pessoal. Parabéns a todos. Obrigado, Gonçalo. Paulo, meu companheiro de old school aí, que resistente a ultrassom como eu. Eu também sou da velha guarda, hein, Márcio? Eu também sou da velha guarda. Eu ia comentar isso. Mas é que o Jorge falou, isso é um problema de geração, né, cara? Então, eu ia falar muito para você. Eu tenho observado isso na geração de 2000 para cá. Nós somos obrigados a disponibilizar um aparelho de ultrassom dentro da hemodinâmica por causa dessa geração nova, principalmente os endovasculares, o pessoal agora, mais recente, e os oncoradiologistas também, que é uma geração nova que está chegando aí, eles só fazem punção por guiada. Ultrassom, só por ultrassom. Eu acho que isso não tem jeito não, né, Paulo? Mas é uma questão da formação deles. Eu perguntei para o cara, ele disse, eu não sei fazer se não for guiado por ultrassom. Excelente, excelente. Gente, eu só tenho a agradecer doutor Jorge Maiol ter participado aqui conosco, o Gonçalo ter participado conosco, né? Gustavo Paludetto, a gente só esqueceu de combinar isso. Acabou que ficou 50% para mim e 50% para o Gustavo Licurgo. O Gustavo quer fazer CAT e fazer funcionando com ultrassom. Eu falei, não, Gustavo, vamos embora, vamos tocar isso. Pelo amor de Deus. Mas só tenho a agradecer aí o Gustavo. Puxa, a história do Gustavo Paludetto aqui em Brasília é espetacular, né? Uma pessoa que veio abrir porta aqui em Brasília, não era de Brasília, e de fato eu só tenho notícia do Gustavo conseguindo envolver o mundo mesmo, né? Dando palestra internacional. Então isso aí de fato é um orgulho muito grande, Gustavo Paludetto, né? Isso é muito bacana a gente ver a sua evolução. Espero que a gente continue trabalhando por mais um bom tempo, né? A gente já tem 15 anos trabalhando junto. E sempre você apagando os meus incêndios, né? Que o vascular acaba que ajuda muito nessa situação, né? Então, queria te parabenizar pela apresentação, agradecer por você ter aceitado esse nosso convite, que fique sempre no nosso convívio diário. Obrigado a todos. Edgar, mais alguma coisa aí para finalizar? Eu queria dizer que eu anotei várias perguntas, não precisei fazer todas elas, porque você falou sobre todas elas. Então, Gustavo, tem que aproveitar o que o Paulo falou. Foi incrível as suas colocações, deu muita dica para os intervencionistas que estão, às vezes, sem coragem de fazer os procedimentos, porque tem medo do acesso vascular, não tem suporte, muitas vezes, de outras equipes, como, felizmente, o Corpo e o Paulo Mota tem. Então, muito obrigado pela participação, foi realmente incrível. E aproveitando enfim, um princípio que a gente tem usado, que é a questão de biografia. A biografia não é o destino. Então, assim, independente de... felizmente, nos conhecemos hoje, você colocou, só pela sua aula, a gente tem, com certeza, a segurança de conseguir começar a fazer esses procedimentos, e foi realmente muito bacana. Eu fiquei muito impressionado, estou muito agradecido pela sua participação, pela dica aí do Paulo e do Licurgo. Agradeço muito o Jorge. Gonçalo, muito obrigado pela sua presença também. Acho que foi muito engrandecedor, foi uma hora muito aproveitada. Muito obrigado. Aí, ó, falou de ultrassom em época que apareceu aí, Maximiliano. Eu acho que o Max está indo para a praia. Max, abre o microfone aí, vai. Ele está indo para a praia. Max fez a máscara. Eu estava quieto aqui, mas eu estava no supermercado. Estava ligado. Mas eu estava ligado. Ligado. Parabéns a todos. Realmente, a prevenção é a ordem hoje em dia. E vamos ficando velhos. E macaco velho não aprende truque novo, né? Mas não tem jeito. Vamos ter que... eu tô aqui no Eco... As filosofias do Marcos. Desde o início, eu guiava a Eco já nos anos 2000, quando começou a fazer isso, eu realmente engordo. E, principalmente, eu tenho muito problema e acabo fazendo muito pós-exame e reparar problema de punção, principalmente com o pessoal da nefro. Quando perde o reparo anatômico, se
pega, só prega, não sei o que, vai lá e funciona. Mas tem que lembrar que o reparo anatômico é a crista ilíaca, é o osso. E no gordo se perde isso. Então, não tem jeito, tem que aprender, funcionar e dar segurança, como ele falou. É a segurança legal. Você tem problema com todos os cuidados tendo sido tomados, você não entra na categoria de negligência. Mas se você não toma todos os cuidados, se você tem problemas sem funcionar guiado, você entra na categoria de negligência. Você pode ter funcionado sem eco, mas não tem problema, não tem problema. Mas se deu problema, você foi negligente. Verdade. Não tem que fazer, não tem jeito. Vamos ter que treinar. E estou aqui no eco para isso. Beleza, Max. Obrigado, pessoal. Só para lembrar, na última transmissão nossa, a aula do Max acabou não acontecendo toda. Ele fez o grande favor, regravou a aula novamente. Quem quiser rever a parte de eco na comunicação interventricular no CIV, já está disponível no canal. Daqui a pouco com tradução para outras línguas, mas em princípio em português. Queria pedir que quem não está inscrito se inscrever no canal, dá o like sobre a nossa apresentação de hoje. Eu acho que cumprimos o nosso objetivo, que foi abordar essa parte básica. Fala, Gustavo. 2 segundos. Não, só para também que o pessoal faz parte da apresentação, né? Que deu um show aqui. O Léo Mendonça, que perguntou um bando de coisa, Heloísa, Sebastião Peralta lá da Argentina. Sebastião Peralta lá no Zurich Team, presente na área aí. Agradecer também o Luiz Campos, o Raul Arrieta e o Guilherme Agrelli está mandando um abraço. Raul Arrieta. O Guilherme Agrelli está mandando um abraço para o Gustavo Paludetto, ele é lá de São José do Rio Preto. Gustavo, o Raul tem problema. Christian Yutia, do Equador. Desde o Equador, né, passando por São Luís, até o sul do país. Até Punta del Este, hein, Roy? Punta del Este. Eu vou, então, deixa eu só agradecer todo mundo. Gustavo. Em relação à minha vida em Brasília, as portas abertas, tanto pelo Paulo quanto pelo Dr. Vicente. Nossa, não tem ideia. Falar o nome deles é só abrir porta. Licurgo é um amigo, né, mais rico que eu sou mais bonito que ele, né? Tudo bem. Tenho grandes amigos em Uruguai, já fui pela lá com o Carmelo Gastambique, que nós jogamos lá. De São Luís, cara, tem muitos colegas aí que a gente já ajudou. Agradecer aí a oportunidade de vocês. E assim, para mim, cara, quando eu tenho que tratar uma complicação, alguns caras acham ruim, velho. Isso é o que eu faço, é o que eu gosto de fazer. Eu não fico torcendo para dar errado, mas... Vai facinho. Pô, isso para mim é meu trabalho. Pessoal, muito obrigado. Dinheiro, tá ótimo. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, viu? Um abraço. Nos vemos na próxima transmissão. Valeu. A todos. Grande abraço. Saúde. Oi. Tchau. Tchau.